quando fizemos a divulgação da live, o tema apontado foi: como nos despedir dos nossos entes queridos em tempos de Covid-19. E como essa questão ela foi levantada por você, pela sua experiência, eu gostaria que você nos contasse o porquê, por que trazer esse tema hoje. Eu tenho atendido algumas pessoas que estão vivendo esse momento, que nesse momento estão despedindo de uma mãe, de um pai, de uma avó, de um irmão, de um marido. São alguns, né, para não dizer vários, casos que estão chegando perto de mim. E essas pessoas estão me dando o feedback, o quão está fazendo diferença poder contar com alguns recursos de você ter uma inspiração para fazer um ritual de despedida que seja diferente dos que a gente está acostumado, na impossibilidade de fazer o que nós estamos acostumados. E eu achei que fazer essa live seria uma maneira de poder compartilhar com outras pessoas para servir de uma inspiração. Porque cada caso é um caso, cada pessoa vai criar o seu próprio ritual, vou dizer uma palavra assim, customizar o que a gente vai falar aqui. Aqui não é nada que foi assim, eu aprendi fazendo um curso assim, assado, não. Algumas coisas eu aprendi sim. Há muitos anos eu fiz um curso com o Pierre Vai, que chamava Morte da Morte, nos ajudando para esse momento. E em algumas situações de velório que eu fui, acabou que alguém pediu que eu fizesse alguma oração, né? Situações onde não tinha um padre. Algumas situações de eu ajudar uma família de uma cliente minha que estava indo embora, desencarnando, né? Então, acaba que eu tive algumas inspirações e eu acho que elas podem ser compartilhadas para ajudar as pessoas que estão vivendo nesse momento esse difícil despedir sem poder despedir da maneira que a gente faz. A despedida ela já é difícil por si só, né? E às vezes quando a pessoa perde a estrutura, né, pronta, né, estar no hospital junto, abraçar quando é possível, e também velório, eu acho que dificulta um pouco. E para quem está vivendo essa experiência agora, está nos assistindo, como lidar com essa situação? Tá falhando um pouco aqui, mas eu acho que tá ok, né? Deu uma falhada, deu para você aí também? Tá ok. Uhum. Ok. Deu, mas tá tudo certo. Uhum. É claro que é doído a gente viver, por exemplo, vamos pensar na experiência macro da gente, desse momento, de ter um familiar que morre pela Covid, tá? Porque mesmo que não seja nesse caso extremo, os velórios estão restringidos, tem um tanto de situação. Mas vamos falar primeiro no caso do Covid, porque é o mais difícil. Uma sugestão, da mesma maneira que, igual quando a gente faz até a constelação, a gente põe um representante porque tem muitas situações na nossa vida que a gente não pode despedir das pessoas que a gente ama. E a gente vê o tanto que isso faz falta. Então, nós podemos criar situações, por exemplo, uma família, ela pode se reunir, tipo um altarzinho ali, umas flores, você pode
foto, objetos que te conecta àquela pessoa. E a família pode, nesse momento, cada um dizer assim, querida mamãe, querido vovô, e dizer as palavras que gostaria de dizer, e principalmente dizer da gratidão, o que aquela pessoa representou para mim, e uma frasezinha que faz uma diferença é dizer, querida mamãe, quando chegar a minha hora, na hora certa, eu vou me encontrar com você aí no mundo dos ancestrais. E falar antes as palavras que você gostaria de dizer. Querida mamãe, muito obrigado por tudo. Querida mamãe, eu sinto muito pelas questões que nós não conseguimos atravessar, pelas limitações que ficaram, mas apesar de tudo isso, nós temos um vínculo de amor que às vezes poderia estar até interrompido por um vínculo por uma mágoa, por uma impossibilidade de conviver. Mas, neste momento, eu deixo tudo isso entregue para a coluna de luz de fogo sagrado, pedindo os ancestrais amorosos que nos ajude nesse momento de transmutar toda essa energia, para que a energia do amor, que você foi, mamãe, como um instrumento da Mãe Terra para a vida chegar para mim, um dos instrumentos da Mãe Terra para a vida chegar para mim, eu expresso a minha gratidão por tudo que você me deu. Querida mamãe, você pode descansar em paz. E agora é comigo. E com tudo que você me deu, eu agora vou continuar. Outras palavras, outras situações que vocês quiserem fazer. Por exemplo, se pegar uma foto dessa mamãe, cada um pode abraçar. Depois pode fazer um ritual com essa foto. Na hora que for no cemitério, se for no cemitério, né, levar a foto, colocar em cima do caixão, essa mesma foto que vocês fizeram essa despedida em casa. Se não for possível, que essa foto depois vá para o cemitério, ou se vocês quiserem, até fazendo um ritual maior, que seja como se fosse um crematório com essa foto, e essas cinzas depois serem colocadas em algum lugar que vocês queiram. Enfim, se a gente se permitir a criatividade para esse momento, nós vamos encontrar muitas maneiras de fazer esse momento ficar mais leve. A gente pode, inclusive, nesse momento, isso que eu vou contar agora foi uma inspiração que eu tive quando o meu sogro morreu. Eu convidei as pessoas para fazer uma roda em volta do caixão. Isso tem muito tempo, não tem nada a ver com o Covid. E aí, na hora, assim, quase que automaticamente se fez 2 círculos. Fez aqui um primeiro círculo das pessoas mais próximas e os amigos em volta. E aí eu disse para ele assim, nós estamos aqui, a sua família, os seus amigos, para despedir. E eu gostaria de agradecer por tudo que o senhor fez. Gostaria de agradecer pela vida dos seus filhos, principalmente do meu marido, dos meus filhos. Na época estava nascendo a minha netinha. Pela sua bisneta, que Manuela, ele era Manuel. Ainda disse para ele, o senhor está indo, Manuel, e a Manuela tá chegando. E é assim, esse constante ir e vir, perdas e ganhos para os 2 lados. E disse para ele, e eu queria pedir mais uma coisa para o senhor, que neste momento que tem aí a coluna de luz de fogo sagrado, que o senhor vai voltar para o Pai Céu e para a Mãe Terra, que o senhor leve todas as energias que pertenceram à sua vida, aos ancestrais,
todas as histórias da vida de vocês que não são mais necessárias para o nosso destino e que possa tornar mais leve a nossa caminhada. Então eu ainda quero pedir que o Senhor nos dê mais isso. Leve embora, para ser transmutado, tudo que não faz mais sentido estar aqui. Tudo que pertenceu aos ancestrais. E nos abençoe. Segue esse caminho, segurando na mão dos ancestrais amorosos que estão aí para ajudar o Senhor. E entra na coluna de luz, de fogo sagrado, que não é fogo. É a mesma energia que é feita a nossa alma, não vai queimar, entra nele. E lá, aí a gente faz, dependendo da crença de cada um, dentro dessa coluna de luz, de fogo sagrado, você vai encontrar Jesus, vai encontrar Maria. Se a pessoa não tiver nenhuma crença religiosa, diz os ancestrais amorosos, vai voltar para o Pai Céu e para a Mãe Terra. Aí a gente usa o que é de cada um. Tá? E outras coisas mais, se a pessoa gostar, era um músico, que esteja ali um instrumento que ela tocava, aí vamos tocar uma música que ela gostava, fazer rituais de tributos a essa pessoa. Isso é importante, gente, porque nós precisamos, né? Nós somos seres de rituais e nós precisamos disso. E não faz diferença se ali está um corpo presente. A prova disso, quem conhece constelação sabe. Esses dias mesmo eu encontrei com uma pessoa que o marido morreu uma morte repentina, também não tem nada a ver com a Covid, isso tem muito tempo, e eu fiz uma constelação para essa família, a mulher e os 3 filhos, para eles poderem despedir. Aí ela me disse assim, olha, eu queria compartilhar com você que você não imagina o tanto que fez diferença aquele trabalho para nós. O meu filho, ela dizendo, né, há pouco tempo alguém falou assim, vamos fazer não sei o quê. Aí ele disse assim, mãe, eu não preciso. Desde que a Solange fez aquilo, eu estou em paz, eu despedi do meu pai. Eu estou em paz. Né? Então, essas despedidas são importantes. Não fiquem no lamento, eu não pude despedir. Nós podemos sim. Tá? Não é a única forma de despedir os nossos velórios tradicionais. É tanto que cada cultura é um velório diferente. Quando a gente pensa assim, é uma tristeza, como aconteceu, assim, Mas nós também não somos os únicos que estamos vivendo um momento difícil de despedir. Quantos vão na guerra e não tem essa despedida? Quantos são vítimas de um terremoto, um maremoto, outras situações mais? Então, faz parte da nossa experiência humana essas situações que não são como a gente gostaria de ser. Mas eu posso encontrar uma forma de tornar mais leve. Tá? Então, em síntese, pelo que eu entendi, existem os rituais, mas eles são instrumentos para ajudar a gente a fazer a despedida interna, que é essa, que é a, digamos, aquela que libera, que traz a paz, né, interior. E será que esse é um momento que a gente está aprendendo a importância disso? Se eu não posso estar lá para me despedir do jeito tradicional, as pessoas vão precisar aprender a fazer isso dentro delas agora? Eu não tinha parado para pensar nisso, Marília, mas faz sentido, né? De uma certa maneira, isso nos ajuda a viver mais o desapego, né? E nos fazer ficar na situação da impermanência, da diversidade e da minha necessidade de o tempo todo estar aberto para ressignificar, para renovar, aceitar as situações que eu não tenho como mudar e buscar uma nova possibilidade dentro do que eu não tenho como mudar. Né? Os rituais de despedida, eles são importantes para que a gente
consiga seguir em frente. Nós precisamos desse momento de luto. A gente fala assim de luto interrompido. O que é luto interrompido? Quando eu não fiz os rituais de despedida. Tem pessoas, isso aqui, principalmente eu falo para os homens que são mais resistentes a fazer contato com a dor, de querer dizer assim, olha, bola para frente, de distrair, não querer viver a dor. Isso não é saudável, isso traz um adoecimento aqui dentro de uma dor que ficou guardada, em vez de eu aceitar que esse momento é de sofrer, é de viver a dor, para ela poder ser transmutada. Né? Então, é muito importante que a gente tenha humildade e coragem de viver a dor. Teve uma vez que eu fui num velório e eu vi uma pessoa chorando o outro que tinha morrido. Eu fiquei encantada. Era um homem, era um músico, e isso ajuda, os artistas eles têm mais esse contato com a dor, mas ele abraçava a viúva e eles eram muito amigos, né? E ele chorava, gente, mas ele chorava assim, de uma forma tão solta, mas ele chorava igual uma criança. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, que coragem de sentir dor. Que coragem de sentir dor. E se eu tiver essa coragem de sentir dor, ela vai embora e depois vai ficar o amor leve. O que a gente chama de uma saudade gostosa. Então, se apegue a criar rituais para ajudar esse momento. Da gente assim, como é que eu vou criar uma estrutura aqui para chorar? Mas é chorar a morte da pessoa, não é ficar com raiva. Que é uma maneira da gente não viver o luto, não fazer contato, é eu ficar na raiva. Eu estou com raiva, eu estou culpando um, culpando outro. Quando eu faço isso, gente, é uma maneira de eu não fazer contato com essa minha dor, dessa situação que todos nós nos sentimos impotentes diante da morte, junto com a nossa não aceitação, como se a gente quisesse que ela não existisse. A única possibilidade dentro dessa nossa realidade de não existir morte era se não existisse nascimento. Porque como é que vai ter novas vidas se outras vidas não forem recicladas? Seria impossível de viver dentro desse planeta. Então faz parte dessa realidade. Dizer que isso é ruim ou que é bom é um julgamento que a gente está perdendo a nossa energia e está deixando de fazer contato com esse momento necessário de sentir a dor, de despedir, que é presente para todos nós. Não tem como, a única maneira de eu não sentir a dor de despedir de ninguém é eu morrer muito cedo. Porque se eu viver muito, eu vou despedir. E se eu observar as pessoas que despediram e que depois a vida seguiu, eu vou saber que vai passar para mim também. Fazendo uma analogia bem chula, é igual a dor do parto. Quando eu vejo várias mulheres que tiveram partos naturais e estão aí cheias de filhos e não estão mais sentindo dor, então eu sei que a minha dor do parto também vai passar. Por mais que seja um momento que é de dor, é de muita dor, mas vai passar. A mesma coisa. E uma coisa importante da gente saber, gente, que muitas vezes nós associamos que eu preciso ficar nesse sentimento de dor, que isso significa o meu amor pela outra pessoa. Não é. Tá? Quando eu estou na dor, eu estou no meu sofrimento de perder aquela pessoa,
mas não significa se eu amo ou se eu não amo. E normalmente quando eu estou na dor é porque eu amo. Eu parar de sofrer e honrar a vida dessa pessoa com alegria, dizer para ela, a partir de agora, eu vou te homenagear com a minha alegria. A partir de agora, a energia que eu gastava para você, para estar convivendo com você, eu vou fazer algo de bom com ela. Eu até lembrei aqui, há muito tempo eu atendi uma pessoa que o filho morreu com 17 anos e quando ele foi no consultório já tinham 10 anos e ele ainda não tinha vivido o luto. E aí a gente conversando, né, fomos fazendo o processo de viver o luto, e aí eu disse isso para ele, agora vamos encontrar uma maneira de você, toda essa energia que você tinha para dedicar para esse seu filho ainda, que foi interrompido, né, que você não teve mais que dedicar para ele, vamos honrar, criando algo com essa energia. E foi muito lindo, porque aí ele já tinha me contado que ele sentia a presença do filho dele através de borboletas. Ele disse assim que o menino gostava muito de borboleta e desde então, assim, de maneiras mais inusitadas, ele disse que um dia ele estava fazendo uma trilha de moto, aí de repente uma borboleta chegou e pousou na mão dele no guidão e ficou um tempão. Ele foi para Machu Picchu, que o filho tinha morrido lá. Quem já foi a Machu Picchu sabe o tanto que é uma altitude, assim, igual ele disse, eu não vi outra borboleta, de repente chegou uma borboleta e pousou no ombro da mulher dele. E aí ele contou outros casos, um dia na cozinha da casa deles, num apartamento no terceiro andar, chegou uma borboleta. E aí, conversando, ele teve uma ideia de fazer um borboletário na cidade dele e que ele ia oferecer para as escolas ser um lugar para as crianças poderem visitar, estudar as borboletas. Ele saiu de lá assim, uma alegria, né? Teve uma outra vez um jovem de 20 e poucos anos, que o irmão morreu. E ele muito doído porque esse irmão era a companhia dele. Eles faziam muita coisa junto. E aí, resumindo a história mais ou menos, a mesma situação, eu disse para ele assim, o que vocês mais gostavam de fazer junto? Aí ele disse assim, ir no jogo do Atlético. A gente não perdia um jogo do Atlético. Quando era em Belo Horizonte, a gente ia no campo, assistia e era muito bom estar com ele. Aí, também, resumindo o processo que nós estamos criando junto, ele saiu de lá com a ideia que a partir daquele momento ele ia ter dentro do carro dele camisa do Atlético, chaveirinho do Atlético, um tanto de coisinhas do Atlético, que quando ele parasse no sinal, que tivesse um menino, ou até quando ele fosse abastecer o carro, você é Atlético Cruzeiro, tararã, se fosse Atlético, na hora ele ia, em memória do irmão, dar aquele objeto para aquela pessoa, sabe? Então, nós podemos criar situações. Aqui está indo até além do ritual, né, gente? Desculpa, eu sou assim mesmo. A coisa vai fluindo, Marília fica apertada aí para voltar para o tema. Tá. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Vocês podem continuar reunindo a família depois que até enterrou, não teve velório, mas pode continuar fazendo esses encontros, homenageando essa pessoa, falando dela, tá? Que é outra questão que às vezes a gente acha assim, não vamos tocar nesse assunto que eu quero parar de sofrer. É claro que fazer drama, isso não é saudável em situação nenhuma, se vitimizar. Mas reunir para lembrar da pessoa, contar casos dela, tá? Isso é muito saudável. A gente precisa desse momento para poder viver o meu luto. Até no momento, como tudo, gente,
a pessoa vai saindo da nossa existência, ela vai ficar aqui no coração, como, por exemplo, está no meu coração, eu tenho 3 filhos, adultos. Aquelas minhas crianças gostosas estão aqui no meu coração, elas não existem mais. Já pensou se a gente, enquanto pais de adultos, ficar lamentando, ai, meus filhos, é a mesma coisa, né? São outros tipos de morte o tempo todo. A mesma coisa a morte dos nossos pais jovens, né? Eu ainda tenho meu pai e minha mãe, hoje com mais de 80 anos, aquela mãe cheia de vitalidade, que fazia um tanto de coisa, não tem mais. Né? Solange, eu vou pensar uma frase da sua fala anterior que está rondando aqui na minha cabeça, porque eu já vi você dizendo ela em muitas constelações, que é, eu não vou reproduzir exatamente, mas o sentido dela é que eu tenho consciência que você partiu, mas eu fico aqui e quando chegar a minha hora a gente se encontra no mundo dos ancestrais. Eu queria saber qual a importância dessa frase, tanto nas constelações quanto nos rituais de despedida. A importância, tem 2 importâncias. Uma me ajuda a saber que uma hora eu vou reencontrar com essa pessoa no mundo dos ancestrais. Então alivia a minha dor. E outra, quando a gente diz assim, na minha hora, na hora certa, é para que algumas pessoas não entrem numa energia de querer morrer. De querer morrer antes da hora para encontrar com esse ancestral, com esse ente querido que foi. Eu saber que na minha hora, na hora certa, eu vou encontrar. É claro, gente, que uma pessoa que não tem uma crença de que a vida continua, né? Porque dentro das religiões, todas acreditam que a vida de alguma forma continua. Né? Para a pessoa que não tem isso, tem até uma vez eu falei para uma pessoa, já que não tem, até usando a frase que ela disse, se eu sou igual um bambu, morreu, acabou. Primeiro que a gente nem sabe o que é um bambu depois que ele morre, né? Mas se realmente morreu, acabou, então vai chegar uma hora que essa minha dor eu não vou ter mais essa pessoa, mas essa minha dor vai acabar. Né? Mas se eu tenho essa crença, eu posso dizer para essa pessoa que quando chegar a minha hora de fazer essa viagem, eu vou me encontrar com ele no mundo dos ancestrais. Mas eu vou na minha hora, na hora certa. Tá? Porque eu tenho que ter essa humildade e essa força. E o tempo que eu vou ficar aqui, eu vou dar um significado para a minha vida. Imagina se a gente dissesse, por exemplo, se a minha mãe foi, a partir daquele momento a minha vida não tem mais sentido. Eu vou estar dando um peso para ela lá. Então, se eu amo essa pessoa, eu vou liberá-la para ela estar nesse lugar que ela tem que estar nesse momento, sem ela ter que se preocupar porque eu estou sofrendo demais. Se eu amo essa pessoa, eu vou cuidar de dizer para ela, vai em paz, quando chegar a minha hora, eu vou também. Enquanto isso, eu vou te honrar com a minha alegria, eu vou fazer algo de bom com o amor que eu tinha por você, eu vou fazer em sua memória, mas eu não vou ficar aqui lamentando que você está me fazendo muita falta. Claro que no momento de luto é meu direito, né? Mas eu não posso atormentar essa pessoa e não deixar ela descansar em paz, tá? Se eu não faço isso com essa consciência, tem situações que às vezes eu fico até com raiva da própria pessoa que morreu. Como ela foi e me deixou aqui. Né? Se eu
criei uma ilusão, ou acreditei, às vezes a pessoa, de uma forma romântica e até ingênua, me promete assim, eu nunca vou te abandonar. É uma ingenuidade, uma arrogância de alguém me prometer isso, e é uma ingenuidade e arrogância minha de acreditar. Eu tenho a intenção de sempre estar com você. Mas até nos rituais de casamento a gente fala até que a morte nos separe, né? Eu não tenho esse poder. Eu não posso prometer isso para ninguém, nem ninguém prometer para mim. Então, se eu acredito nisso, eu estou dizendo situações concretas de pessoas que às vezes buscam terapia. Uma vez uma mulher chegou para mim e disse assim, eu vim aqui porque eu acho que eu estou ficando louca. O meu marido morreu, tem nem lembro quantos anos ela disse, e eu estou com raiva dele. Eu sei que é loucura, mas eu estou com raiva dele. E aí nós fomos ver, ela estava presa numa promessa e num marido muito amoroso e cuidadoso que dizia assim, eu vou estar sempre com você, eu nunca vou te abandonar. Né? E ela acomodou nisso. Aí quando ele foi embora, ela estava se sentindo traída. Como assim você foi embora? Né? E Solange, vou indo para o momento anterior à morte de fato. Nesse contexto de Covid, muitas vezes as pessoas estão internadas, a gente já sabe que vai vir a morte, a pessoa já está em estado terminal, e eu percebo que muitas pessoas, os parentes, eles têm essa necessidade de estar perto porque acreditam que vão trazer um alívio, né, para aquela pessoa. Se a pessoa está morrendo, eu estar perto dela, ficar, segurar na mão dela, pode ajudá-la de alguma forma. Mas não está sendo possível isso agora também. Queria que você comentasse um pouco dessa dor que antecede a morte, né? Uhum. Sim. Olha só, principalmente quem conhece constelação, sabe o quanto que eu posso comunicar com o outro à distância. Então, para as pessoas que estão vivendo esse momento, vocês podem fazer sozinho ou conectar com a família e sintonizar com a pessoa que está lá no hospital e dizer assim, olha, nós estamos de coração ligado com vocês. Nesse momento eu gostaria de te dizer que você fique aí tranquilo, que da mesma maneira, né, que os ancestrais amorosos estão aí com você, que tem essa coluna de luz, de fogo sagrado. Se for possível, outro dia uma pessoa que me ligou, que pediu ajuda nesse sentido, que o pai estava morrendo nessa situação, aí eu disse para ela assim, olha lá no hospital se é possível você mandar uma mensagem. Aí ela disse, a psicóloga do hospital falou se a gente quiser fazer alguma mensagem, a gente pode mandar. Aí ela ainda falou assim, me ajuda. Aí eu ainda escrevi uma mensagem para ela e falei para ela assim, agora você vai customizar isso aqui com as suas palavras, com a sua relação com seu pai e vai despedir dele. Né? Aí ela começou, querido papai, Maria, sua filha, né? Estou fazendo um nome fictício. Eu estou te mandando essa mensagem porque você está aí no hospital, eu não sei a hora que a sua hora vai chegar, eu espero que não seja agora, mas se for agora, querido papai, tem uma coluna de luz, de fogo sagrado que está aí com você, nela tem a presença de Jesus, tem os ancestrais amorosos que estão aí para te ajudar nesse momento, que nós não podemos estar aí, mas eles estão. E eu queria, querido papai, te agradecer por tudo, principalmente pela vida. Queria te agradecer por ter escolhido a mamãe. Queria te dizer, papai, que eu tomo do Senhor tudo que o Senhor tem para me dar, a minha vida e todos os valores que o Senhor
nos proporcionou. Com muito amor e gratidão, eu tomo tudo isso. E outras coisas mais que ela escreveu. E ela disse assim: e quando chegar a minha hora, papai querido, eu vou me encontrar com o senhor, com a vovó fulano, o vovô ciclano, aí outros, um tanto de nome de gente dela que já estava lá, né? Então tem essa possibilidade de vocês mandarem para alguém do hospital que possa, né, grava um áudio e a pessoa, a enfermeira, nesse caso a psicóloga, vai colocar o áudio lá para a pessoa escutar com a voz da pessoa. Mas se não for possível, vocês podem fazer isso igual a gente está falando, pega uma foto, coloca, né? E pode, inclusive, durante todo o processo que a pessoa está no hospital, vocês fazerem um lugar sagrado para ela em casa. Põe umas flores, põe uma foto, outros objetos que para vocês sejam importantes. Se alguém sente uma força numa vela, põe uma vela ali acesa, o que vocês quiserem fazer. E aí conversa com aquela foto, manda a mensagem de paz, fique em paz, né? Isso vai estar em comunicação com a pessoa, tá? Até para eu não esquecer, falando dessas possibilidades de rituais, isso aí a gente está falando antes da pessoa morrer. Outro dia também, uma pessoa que a mãe morreu no Covid, ela deve estar nos ouvindo, ela ainda disse, se você quiser pode até falar meu nome e tudo, né? Ela é muito querida, a Regiane. E aí, a mãe dela foi cremada, dentre outras situações que né, que eu estava junto com ela, assim, dando esse apoio para ela. Quando ela foi buscar as cinzas da mãe, né, eu disse para ela, então agora, Regis, um dia, como instrumento da Mãe Terra, a sua mãe te deu a luz. E agora, linda, também como instrumento da Mãe Terra, você vai cumprir o seu sagrado ofício de devolver a sua mãe para a Mãe Terra. Você vai levar as cinzas da sua mãe, porque ela ia, né, levar para junto dos vovôs, né? Você vai levar a terra, a cinza, que é terra, né? De volta para a Mãe Terra, para o útero da Mãe Terra. Isso também é uma imagem que nos ajuda na hora de enterrar os nossos ancestrais, imaginar que eles estão, não é assim, do pó eu vim, do pó voltarei. Da Mãe Terra eu vim e para a Mãe Terra eu voltarei. Nesse constante renovação. Nós somos parte da natureza, a gente não fala na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Nós também nos transformamos na natureza. E fica muito mais leve eu ver que eu estou cumprindo o meu sagrado ofício de devolver para a Mãe Terra aquele corpo feito da matéria da Mãe Terra, que ali habitou um ser muito especial para mim. E que agora, ele de volta para a casa da Mãe Terra, vai de novo ser matéria-prima para novas vidas, né? E que a alma que habitou esse corpo, através da coluna de luz de fogo sagrado, volta para o Pai Céu, para iluminar novas vidas. Obrigada, Solange. Obrigada, Regiane, também, né, por ter permitido compartilhar essa história e pode ajudar muita gente. Eu vou abrir para os comentários. Quem quiser perguntar ou compartilhar, né, algum momento, tá aberto, né? E, Solange, eu achei assim
Interessante que você falou sobre a possibilidade de gravar, né? Para poder conversar com a pessoa, fazer a despedida. Mas também já deu uma alternativa naqueles casos em que a pessoa não está consciente que ela vai morrer. Porque há casos assim que a pessoa que está em estado terminal ela pode fugir dessa questão, não querer conversar sobre isso. E às vezes não suportar, né? Ouvir a despedida. Também queria saber como lidar quando existe essa situação. Uhum. É, cada caso vai ser um caso, mas na grande maioria dessas situações, o que a gente vê, uma vez eu estava até conversando com os médicos, que durante um tempo eu trabalhei com terminais. Foi uma época que parece louco que eu vou falar, era uma alegria muito grande quando eu estava, coincidia de eu estar lá nas enfermarias de terminais, e uma pessoa entrar ali no momento de morrer e eu poder segurar na mão daquela pessoa e ela ir. E muitas vezes os médicos que trabalhavam lá, eles me diziam que o que eles percebiam, que os doentes fingem para a pessoa, para a família, que não sabem que eles estão morrendo, e que a família finge para eles que não sabe que eles estão morrendo, justamente pela nossa dificuldade de despedir. Se o nosso ente querido está tendo essa dificuldade, está negando, normalmente é de mão dupla. Nós também estamos negando, né? Então, seria as pessoas da família, assim, se conversarem entre si, ver assim, o que elas precisam fazer para poder passar força para ele que está indo, para ele poder olhar para esse momento. Tem o medo? Tem, mas o medo faz parte, como a gente imagina que uma criança tem medo de morrer, de nascer, que é um outro tipo de morte, né? Então, o melhor é buscar uma ajuda de alguém que possa dar uma sustentação para as pessoas te apoiarem a conseguir falar e começar a sair daquele medo e, consequentemente, dar abertura para a pessoa falar também, né? Eu até pedi para as pessoas que estão comigo há muito tempo, que a gente tem um grupo que eu falei assim, mandei uma mensagem para elas, participem dessa live, a maioria é terapeuta, e vamos criar uma rede de solidariedade para as pessoas nesse momento que precisarem de um apoio, elas poderem ligar, pedir uma sugestão, como foi da Regiane, fiz com todo carinho por ela. É claro que eu não vou conseguir fazer isso para todo mundo, mas tem muitas outras pessoas que podem fazer isso. Tem gente que nós estamos lá fazendo esse trabalho de construção de terapeuta, né, de um grupo que é um grupo de aprofundamento, de pessoas que já estão nessa jornada há muito tempo, elas têm total condição de ajudar, tá? Então, quem sentir isso, peça ajuda para encontrar uma forma de segurar na mão de alguém e, como dizia o Pierre Vaio, e viver a morte da morte, que é conseguir viver com mais leveza e aceitação esse momento.